Olá, Vascaíno. Tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos falar sobre notícias do nosso Vasco. Olha, o Vasco está tomando uma decisão muito importante e perigosa. Essa decisão pode levar a Vasco SAF à falência. Se isso acontecer, espero que não, o Vasco Associativo, para voltar a ter futebol, tem que recomeçar na Série D do Campeonato Brasileiro e na terceira divisão do Campeonato do Rio de Janeiro. Será que vale a pena? Vamos ver essa história daqui a pouco. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o like nesse vídeo. O like é muito importante para o nosso trabalho, porque o YouTube ele só começa a mostrar o vídeo para mais vascaínos depois que ele entende que o vídeo é relevante. E o vídeo só se torna relevante para o YouTube depois de uma certa quantidade de likes. Então a gente pede isso. Dá logo seu like no vídeo, por favor, ajuda a gente. Faz com que esse vídeo, que é um vídeo importante, chegue a mais vascaínos, para que as pessoas possam entender o que está acontecendo e o que a Vasco SAF, né, sob o comando do Carlos Amodeu e também o Pedrinho, né, pelo associativo, vai fazer agora, ainda esse ano. Vamos conversar sobre isso, se é realmente a melhor opção, se vale a pena, enfim. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve. E deixa lá, ativa o sininho, né, de notificações, aquela opção toda, porque sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar. Se você puder dar aquela moral para a gente e compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos, aqueles grupos que eu sei que você participa de Facebook, WhatsApp, Telegram, aí vai ajudar demais a gente. A notícia ela é preocupante, mas precisamos esclarecer para poder entender até que ponto isso pode realmente acontecer. Antes de ir direto para o vídeo, né? Tá aí na tela o LivePix, só fazer o apelo rapidinho. Vou colocar aquele vídeo gravado não, mas fazer um apelo aí rapidinho, o LivePix. Na última semana, encerra a segunda-feira, né? Últimos dias para você participar do sorteio da camisa número 1 do Vasco, né? Camisa preta com a faixa diagonal branca. Os últimos dias para você participar do sorteio. Com apenas R$ 5 você já participa do sorteio, adquire uma cota. Quanto mais cotas você adquirir, mais chance você tem de ganhar a camisa. O QR Code está aqui embaixo. Mas se você estiver assistindo pelo celular, porque é difícil de escanear o QR Code, tem um link na descrição aqui, na descrição do vídeo, tem um link do LivePix. Você entra lá, coloca seu nome na mensagem, você coloca o número do seu WhatsApp com o seu DDD e você já vai estar fazendo parte do sorteio que vai acontecer nos primeiros dias de outubro. Você vai receber essa camisa de graça na sua casa, sem custo nenhum, sem frete nada, apenas pelo valor da cota que você colocou no sorteio do LivePix. Tá legal? Vamos para essa notícia. Que história é essa que pode levar o Vasco à falência? É verdade. O Vasco está caminhando para sair do RCE e entrar na recuperação judicial. Vamos tentar entender o que são essas duas coisas. O Vasco hoje faz parte do RCE, Regime Centralizado de Execuções. O Vasco foi um dos primeiros clubes a conseguir entrar no RCE antes mesmo de se tornar SAF. O RCE é uma grande vantagem para o clube. Por quê? O RCE, como o nome mesmo diz, Regime Centralizado de Execuções, ele pega todas as dívidas do clube, principalmente as trabalhistas e as cíveis, coloca tudo num pacote só, né, e o clube vai pagando com 20% da sua receita. Quando o Vasco se transformou em SAF, manteve o RCE, até porque o RCE foi mais pensando para a lei da SAF mesmo. O Vasco conseguiu uma antecipação e entrar ainda como clube associativo no regime do RCE. Pois bem, o Vasco vem cumprindo à risca o RCE, porque se você deixar de pagar a parcela mensal do RCE, o RCE é cancelado. E aí o Vasco fica de novo na beira do caos daquelas penhoras, penhora de renda, penhora de jogador, penhora de patrocínio. O clube não vive, que era o que vinha acontecendo, o Vasco vinha sendo asfixiado. Uma das coisas que a gestão Salgado fez correta foi conseguir colocar o Vasco no RCE. Isso foi muito bom. E vem sendo bom até agora. Porém, ele vem sendo bom até a página 2 da história. Por quê? Ao longo do tempo, foi se vendo o seguinte: só a Vasco SAF, 2022 e 2023, ela pagou de RCE 210 milhões. Está no balanço da empresa. Foi pago 210 milhões. Por que isso? Porque toda a receita do clube, né, você tira 20% dessa receita e destina ao RCE. E o RCE é que vai pagando as pessoas. Ele tem um rol de credores, né? O Vasco deve, só ao Dorival Júnior, por exemplo, 10 milhões. O Vasco deve ao René, zagueiro de 76 no Vasco. Está devendo ao René.
ainda deve um dinheiro, o Vasco deve muitos jogadores. A questão trabalhista do Vasco é gigantesca, por isso que a dívida é de 700 milhões. Tem muita gente ainda para receber. E aí o Vasco paga o RCE e o RCE vai botando, tem um rol de credores e é ele que faz essa gestão de quem vai pagar, o quanto vai pagando para quem, e vai diminuindo a dívida. Todo mundo vai recebendo um pouquinho de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, enfim, conforme o combinado com a justiça lá. E o Vasco está nesse processo do RCE já desde 2021. Mas analisando só a parte da SAF, da Vasco SAF, que está no balanço, né? A 2022, 2023, o Vasco pagou ao RCE, ou seja, tirou de 20% da sua receita no total 210 milhões. Ok? Então, ao longo de 2022, de setembro de 22, né, quando foi feita a SAF, até dezembro de 2023, o Vasco vem pagando 20% da sua receita mensal e deu um total de pago 210 milhões. 210 milhões. Ora, a SAF do Vasco ela foi vendida com uma dívida de 700 milhões. Aí você fala assim, poxa, André, então foi bom. Em 2 anos pagamos 210 milhões. Só temos agora aí 490 milhões a pagar. Mas 2 anos a gente vai praticamente liquidar a dívida. Não é verdade isso. Olha que eu não estou contabilizando aqui nessas contas, não estou fazendo as contas, o que já foi pago de janeiro até agosto, né? Setembro já foi pago também, setembro já foi pago. É pago todo dia 10, dia 12, o Vasco paga o RCE. Olha só, eu não estou contabilizando ainda 2024, estou só falando em cima de balanço, 2023. Apesar do Vasco realmente ter enviado ao RCE 210 milhões a pagamento de RCE, na verdade, o Vasco está enxugando gelo, porque líquido só abateu da dívida 60 milhões. Então, eu tenho uma dívida de 700 milhões, né? Eu abati 60 milhões pagando 210. Pô, peraí, como é que é essa história? Olha, essa história é a seguinte, ó, 150 milhões foi de juros. 150 milhões foi o custo da dívida. E isso não está dentro dos 700 milhões. Então, dentro dos 700 milhões, o Vasco pagou 60 milhões. Então, o Vasco deve quanto? 640 milhões ainda. Mas eu paguei 210, sim, 150 milhões foi juros. Ao longo do tempo, o RCE, que parecia uma coisa bem legal, porque ele estanca as penhoras e tudo, e deixa o clube sobreviver, o clube sobrevive muito pouco, porque dentro do RCE, você tem um prazo de 10 anos para pagar. Você não vai conseguir pagar 700 milhões em 10 anos, você paga 210 e só liquida 60 da dívida. Isso é um problema, isso é preocupante. Né? E o Vasco está pensando em como sair disso. Bem, outros clubes já sacaram que estava errado e saíram disso. O caso do Cruzeiro, né? Saiu do RCE, o Botafogo saiu do RCE e o Curitiba, também é SAF, saiu do RCE. O Bahia ainda não saiu do RCE, ou desculpa, eu não tenho a certeza do Bahia. A notícia que eu li é que o Bahia ainda continua no RCE, mas eu li também que o Bahia deu uma redução muito drástica na dívida, o City atacou a dívida. Eu acho que o City saiu do RCE, mas eu não tenho certeza. Então não vou falar aqui do Bahia, esquece o Bahia. Vou falar só das certezas que eu tenho. Eu tenho certeza que Botafogo, Cruzeiro e Curitiba já saíram do RCE. Qual é o caminho para você sair do RCE sem sofrer penhoras, para você continuar o operacional funcionando, que você possa continuar tocando o clube, que você possa continuar existindo, né? Porque o Vasco ele declara que tem uma receita de 360 milhões. Ora, eu tenho uma receita de 360 milhões anuais, eu não posso pegar 360 milhões e pagar de dívida, porque 360 milhões é a minha receita, é o quanto que eu faturo no total. Eu tenho que tirar minhas despesas mensais, que é os custos que eu tenho fixo, água, luz, né? Custo de internet hoje em dia, o custo de licença de software do departamento de futebol, meus custos operacionais de folha de pagamento, a parte tributária. Como é que fica isso tudo? Isso tudo é dentro da tua receita de 360 milhões. Ah, o Vasco tem que aumentar a receita. Ok, mas dentro do que nós temos hoje no balanço, é isso, 364 milhões, se eu não me engano, é a receita divulgada pela Vasco SAF. Ora, tem que aumentar a receita? Claro que tem. Claro que tem. Estamos muito longe. O Flamengo declarou uma receita de 1 bilhão. Nós temos que aumentar a receita.
Vamos aumentar a receita com um estágio novo. É uma coisa que vai demorar um pouquinho, não é agora, rápido, imediato. Não vai ser assim. A gente vai aumentar a receita tão veloz, né? Mas é um projeto, né? Tem que andar isso. Porém, hoje com o RCE você paga 20% desses 360 milhões. E você vai pagando. Mas pagou até mais que 20%, né? Dos 360 da receita. Se você receita 374 milhões, 20% dá 70, 72, não está em 73 milhões, vezes 2 anos, estaria pagando 146 milhões, o Vasco pagou 210 milhões. O Vasco deu algumas pancadas a mais, né, do que 20%, e mesmo assim só liquidou 60 milhões. Então o RCE ele é legal pela segurança que ele te dá operacional, mas ao mesmo tempo é enxuga gelo. Você não consegue sair disso, você não consegue sair porque você paga muito juros. E aí qual é a opção que esses clubes fizeram? Curitiba, Cruzeiro e Botafogo. A opção é a recuperação judicial. Você sai do RCE e entra na recuperação judicial. O que é a recuperação judicial? É para ficar fácil. Recuperação judicial é um processo movido na justiça onde o clube apresenta um plano de pagamento a todos os credores trabalhistas e civil. Né? O governo fica de fora nessa história. Mas todos os credores, que a base do Vasco de dívida é trabalhista e civil, né? Sendo que trabalhista é 90% da dívida. Então, você vai apresentar a todos os credores, através da justiça, um plano de pagamento. Dentro desse plano de pagamento, você pede uma redução de 80% do valor da dívida. 80, geralmente 80%, tem gente que consegue 90%. O Curitiba conseguiu, né? 88% de redução da sua dívida, né? O Cruzeiro ficou em 82%, Botafogo 84%. Então, vou botar na média aqui 80%. Você consegue 80%, né, de redução da dívida. E aí, quando você consegue 80% da redução da dívida, você tem uma parcela fixa, corrigida, né, pelos juros, então, né, os juros que a justiça vai determinar, juros nacionais, não é amarrado a dólar nem nada, é os juros nossos, né, nossos juros legais, e aí um índice que a justiça vai determinar, e você vai pagando essa dívida ao longo de um prazo, geralmente 10 anos, geralmente 15, talvez 15 anos. Você negocia isso com credores. Qual é a vantagem para o credor? O credor tem a certeza que ele vai receber e tem a certeza de quanto ele vai receber por mês. No RCE, o credor está dentro de um rol de credores da justiça, ele não sabe se aquele mês vai receber ou não, pinga na conta. Agora não. No regime, desculpa, na recuperação judicial, caramba, me fugiu a palavra. Na recuperação judicial, você tem uma certeza de quanto você vai receber por mês. Então, para o credor, é muito bom. Então, eu tenho lá o Dorival. Eu tenho 10 milhões para receber do Vasco com juros e tal. Mas a minha dívida original não era 10 milhões. Se eu tiver certeza que eu vou receber 2 milhões e vou receber isso de uma forma muito mais rápida, cara, eu vou aceitar. É mais ou menos por aí o pensamento. Né? Agora, alguns não vão aceitar. Alguns vão falar, não, abrir 80% é muito, não abro 80% não, eu abro tanto, ofereço tanto tal. E aí, na média, você consegue 90% de um, 70% do outro, 80% do outro. Na média é isso. Qual é o risco que isso tem? Pô, André, então isso é uma negociação, isso é maravilhoso. Se você conseguir implementar a recuperação judicial. Você tem que ter um bom plano de pagamento para que os credores possam analisar e falar, olha, ok, é seguro, é firme. E aí um juiz bate o martelo e fala, olha, então o acordo é esse aqui. E a justiça fica tomando conta mensalmente se você está cumprindo o seu plano de pagamento. Plano que você estipulou. Você diz quanto você vai pagar por mês. Agora não é mais 20%, porque minha receita pode aumentar e eu só tenho que pagar aquilo que eu estipulei no meu plano. Ok? Muito melhor. Com isso eu posso ter um valor maior para poder investir em ativos para a empresa. Cara, a recuperação judicial é maravilhoso, está tudo bem, tudo ótimo. Mas que história é essa de falência? Aí é que está. Quando eu entro com um pedido de recuperação judicial, eu apresento o meu plano de pagamento, existe a possibilidade dos credores falarem, não quero isso não, estou fora. E se você não conseguir o quórum necessário para implementar a recuperação judicial,
você entra automaticamente no pedido de falência. É isso que funciona. É assim que funciona. Se você conseguir a recuperação judicial, ótimo, maravilhoso, foi lindo, legal, mas existe o risco de não acontecer. Se o teu plano não for bem elaborado, não for aceito nem pela justiça, nem pelos credores. E tem que ser viável. Se você não conseguir montar um plano viável, os credores digam sim, e o que o juiz diga sim, você não vai conseguir implementar a sua recuperação judicial. Tem muita empresa que entra com pedido de recuperação judicial e é negado. E aí ela automaticamente vai à falência. Esse é o perigo que a Vasco SAF tomar esse caminho. E se pedir falência, o que acontece? A empresa de futebol do Vasco, ela faliu, no caso da falência. Se acontecer a falência, a empresa Vasco SAF, que é o futebol do Vasco, o Vasco Clube Associativo, tem vários esportes. O Clube Associativo tem vários esportes. Tem membro, basquete, futebol salão, e tinha o futebol. O futebol, o Clube Associativo vendeu para a empresa Vasco SAF. Se a Vasco SAF fale, o Vasco Associativo não tem futebol. O Vasco Associativo voltar a ter futebol, o registro hoje na CBF, na Federação do Estado do Rio de Janeiro, é da Vasco SAF. Se a Vasco SAF não tem mais futebol, o clube associativo tem que fazer o quê? Um novo registro para ter futebol. Um novo registro de um clube, fazer um novo registro de futebol, ele começa onde? Na última divisão. Aí o Vasco vai ter que disputar Série D, Série C, Série B, Série A no Nacional. E vai ter que disputar terceira divisão do Carioca, segunda divisão, primeira divisão. Além da vergonha, é claro, vai inviabilizar toda a estrutura. Patrocinadores vão embora, acaba tudo. Você volta para um associativo falido, com as dívidas tributárias ainda ok, com as outras dívidas sendo discutidas lá na justiça, mas que você vai acabar herdando, porque a falência da SAF não paga as dívidas vão voltar para o associativo e você ainda não voltou para a primeira divisão. É um problemaço. Porque o clube associativo ele não pode falir, mas uma empresa, a SAF, pode falir. Essa era a grande discussão que não foi feita com os associados do Vasco na hora da venda da Vasco SAF. Você vendeu o sonho, a maravilha. Não, nós vamos voltar, vamos ser forte, nós vamos contratar o Modric, vamos ficar rico, agora nós somos milionários, vamos trazer o Messi. Ninguém falou da parte ruim da história. E a parte ruim da história é essa. Uma SAF pode falir. Toda empresa SA, e o Vasco agora é uma empresa SA, só é SAF, SAF, porque é a SA do futebol. É uma lei que existe. Tem a empresa limitada, tem a MEI, tem as SA e tem as SAF. É uma lei, é um regime hoje societário. É a lei do futebol. Então você tem uma sociedade anônima do futebol. E ela tá dentro ela é uma lei que está dentro da lei das SA. E as SAs podem falir, as empresas falem. Se a SAF falir, acabou. Nós temos que voltar lá da quarta divisão. E aí, esquece obra de São Januário, não tem estádio, acabou tudo. Então você tem que estar muito confiante que o seu plano de recuperação judicial vai dar certo. É um bom caminho? É um bom caminho. É o melhor caminho? É o melhor caminho. Mas é perigoso. É perigoso. Então, mas o Vasco tem gente competente. Eu entendo que o Vasco vai conseguir a recuperação judicial. Eu acho eu entendo que vai conseguir, mas existe essa possibilidade e ela tem que ser dita, ela tem que ser falada. Porque não é garantido de conseguir. Tem muita empresa que não consegue. Porque o plano não é bom, porque a maioria, tem uma coisa chamada quórum nessa história. O quórum é a maioria. A maioria tem que dizer sim. E, por exemplo, o Dorival diz não vou abrir mão de 80% da dívida, não vou mesmo. Eu não. Eu vou pedir a falência, porque ele não tem mais como cobrar. Ele tem que executar a dívida. Quando ele executa a dívida, ele tem que pedir a falência. Não, eu vou pedir a falência. Ok, Dorival. Mas se a maioria aprovar o plano de recuperação judicial, aí o Dorival é obrigado. Estou dando um exemplo do Dorival, né? Só dando um exemplo que é uma dívida de 10 milhões, né? Que tem com um cara só. Aí o Dorival é obrigado a aceitar, porque teve quórum. Mas se a maioria, o quórum é 50% mais um nesses casos, se o quórum não for favorável à aprovação do plano, então já era.
Entendeu como é que funciona? Então é complicado. Tem uma costura política por trás aí, né? O Vasco tem dívida trabalhista com muitos atletas então, e profissionais do futebol. Muita gente aí, né, e dívida trabalhista. Sem contar outros funcionários, porteiro, botou Vasco na justiça, não faz pagar ninguém. O elenco de 2017, 2018 está todo na justiça. Não sobrou ninguém. Todo mundo que jogou em 2017, 2018 no Vasco está lá. Escudeiro. O Vasco deve 3 milhões ao Escudeiro. Então, é muita gente aí do passado. Pô. O René, eu falei o René. Muitos de vocês estão vendo o vídeo, não viram o René jogar. Eu vi o René jogar. Foi zagueiro de 1976 no Vasco. Depois voltou, acho que em 79, 78. Jogou no Vasco novamente. René, Moisés. Esses caras todos no Vasco, 75, 76. Zagueiro do Vasco. Tá lá, o Vasco está devendo ao cara ainda. Tem cara de 71. Está devendo de 1971. Tem gente que morreu e não recebeu do Vasco tudo que o Vasco deve a ele. Fora as outras dívidas que o Vasco tem, os mútuos, contratos de mútuo. Mas isso nem entra. Nós vamos entrar só no trabalhista e no civil. Então, é um bom negócio o RCE? É um bom negócio o RCE. Por quê? Você tem um abatimento da dívida, você congela praticamente os juros, porque passa a ser um juros operacional, e você não está mais atrelado à tua receita. Percebe? Você tem um plano de pagamento. Olha, eu vou pagar tantos milhões por mês. E você vai fazer esse plano de pagamento, com certeza, baseado na sua atual receita, que é 324 milhões. Se você aumenta a receita, vamos dizer que o Vasco fale no plano o seguinte, olha, eu vou continuar pagando os 20% que eu pago aqui. Eu vou pagar 64, 65 milhões por mês que eu pago aqui no meu plano, no plano de recuperação judicial. Vou pagar 65 milhões por mês, eu vou manter os 20%. Não dá para dar um caô de pagamento. Vou pagar os mesmos 20%. Legal? Legal. Só que eu vou aumentar minha receita. Vou aumentar minha receita e vou continuar pagando os 65 milhões. Eu não tenho mais uma porcentagem atrelada ao meu faturamento. Isso é bom pra caramba. Então, eu tive uma redução da dívida. A dívida que estava aqui no patamar aqui, ela cai. Então, os 700 milhões podem cair aí para 300 milhões. Eu não consiga ser 90%. Com os juros, com tudo, ele vai para 450. É um grande negócio e vou pagar isso em 10 anos. E aí vou ter só a correção monetária. Não vou ter mais juros de mora. É o que está me levando o Vasco embora. 210 milhões, 150 é isso. Está indo para o lixo, é enxugar gelo. Eu pago 210 milhões, só abate 60. O RCE é mais ou menos bom. Foi bom no momento, tinha que ser feito para parar as penhoras, para estancar a sangria. Ok. Mas agora o Vasco é uma empresa e agora o Vasco tem outros caminhos. A recuperação judicial é o melhor deles se tiver o plano aprovado. Isso tem que ficar claro. Se tiver o plano aprovado. Tem que estar muito seguro, o jurídico do Vasco tem que estar muito seguro, né, de que vai implementar um plano fantástico e que vai ser aprovado. Eu acho que vai ser aprovado. Eu acho que dificilmente o Vasco, com a estrutura que ele tem, ele não vai fazer um plano que não seja aprovado. Ok. Mas tem que ser dito. Existe essa possibilidade. Temos que ficar atento com isso e temos que acompanhar essa história para saber que ponto vai. Eu acredito muito no Pedrinho, cara. Eu não acho que o Pedrinho vai fazer nada que prejudique o Vasco nesse ponto, mas às vezes não é intencional, às vezes o cara faz uma burrada, o cara faz uma besteira lá. E aí, se você não tiver quórum na hora de apresentar a recuperação judicial, um abraço. É isso. É complicado, é perigoso, é necessário e é o melhor caminho. Mas é alto risco. Bem, para encerrar, pedir para que você não esqueça dessa força da gente no LivePix, participa aí da campanha, com R$ 5 você já participa aí da rifa, né? O sorteio da camisa número 1 do Vasco, o QR Code está aqui embaixo, ou então no link da descrição. Pedir para que você não esqueça de se inscrever no canal, aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção toda, né? E comenta aí o que você acha. Você acha que o Vasco deve se manter no RCL, não correr risco, ou deve realmente fazer a recuperação judicial correr esse risco? É um risco que existe, cara. É um risco que existe. Eu acho até que é pequeno. Eu acho que os credores vão aceitar. Eu, se fosse credor, aceitaria, porque eu tenho certeza que vou receber e quando vou receber. Então, eu acho que a galera vai. Essa é uma grande vantagem. No RCE, o cara fica esperando pingar na conta. Agora não, agora ele tem a certeza que vai receber a partir do mês tal, todo mês, enfim, enfim. Eu acho que é mais legal. Até para o credor é mais legal, né? Até porque muito da dívida está inchada com juros. Então,
Tem uma desvalorização do dinheiro? Tem. O Vasco vai fazer essa conta, vai fazer essa correção, mas vai tentar arrancar tudo que é juros aí e diminuir essa questão. A área civil é as dívidas que o Vasco tem de empréstimo, com o banco e tudo. Né? Porque eu acabei que eu não falei, a Vasco Sato chegou a pegar empréstimo para pagar dívida. Então você faz dívida para pagar dívida, né? Coisas a sete pastas. Mais um problema. Então o Vasco tem essas dívidas que vai tentar colocar nesse bolo todo aí e fazer a recuperação judicial. Eu acho uma boa, mas é risco, é alto risco. Mas eu acho que o Vasco consegue passar aí, fazer um bom plano. Nós temos pessoas competentes. E você, o que você acha? Você comenta aí o que você acha. Tá legal? Gente, fique com Deus. Até amanhã. Amanhã a gente volta a falar de campo de bola. Abraço.